Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, nossa aula de produção de texto e o que nós estávamos vendo na aula passada, né, que foi até a nossa aula presencial, é o gênero textual petição, né, ou requerimento. Ele é um tipo de texto muito utilizado por entidades oficiais, órgãos públicos ou instituições. E esse gênero, esse texto, ele tem uma função que é pedir, solicitar ou requerer algo, tá certo? Então, vamos fazer aqui a leitura. Peguem o livro de produção de texto de vocês lá na página 31. Ela diz assim: a beleza do espetáculo visual vale os danos dos efeitos sonoros? Petições sobre fogos de artifício. A queima de fogos de artifício é uma tradição em grande parte do mundo, mas será que todos gostam desse barulhento espetáculo? Para saber o que tem sido discutido a esse respeito, leia os textos a seguir. Então, prestem bem atenção, acompanhem a leitura, porque as atividades vão se desenvolver através desse texto, né? É um texto um pouco grande, então vamos fazer aqui a leitura. Se vocês quiserem pausar e fazer a leitura, fiquem à vontade. Impacto dos fogos de artifício no meio ambiente. Nas comemorações da chegada do Ano Novo, em nome da paz, o ser humano atrita com a natureza que emite sua resposta implacável. Em 2010, o ambientalista Vininha F. Carvalho publicou um artigo alertando sobre o impacto nocivo dos fogos de artifícios no meio ambiente. O artigo repercutiu até no portal do consumidor, mas somente no ano de 2017 uma ação efetiva aconteceu. No segundo dia de governo, o prefeito de CJ.D sancionou, na tarde da segunda-feira, 2 de janeiro, o projeto de lei que proíbe a queima, soltura e manuseio de fogos de artifício que façam barulhos em si. A lei visa o bem-estar de animais, idosos, doentes, bebês e crianças que sofrem com os estouros e estampidos. O prefeito disse que a Prefeitura de C fará a fiscalização, mas pediu apoio dos ativistas e protetores dos animais que ajudem a denunciar casos de descumprimento da lei. O executivo vetou, né, e vetou significa negou, a multa que estava prevista inicialmente no projeto de 200 UFIX, unidades fiscais de C, o equivalente a R$ 620,12 a quem desrespeitá-lo. O prefeito entende que, em um primeiro momento, é preciso conscientizar a população e não aplicar uma lei punitiva. JD ressaltou que C, que vocês entenderam, mas JD é a sigla do prefeito, né? E C é a inicial, a letra inicial da cidade. Então, JD ressaltou que C sai na frente ao aprovar essa lei que valerá para locais públicos e privados. O Poder Executivo tem o prazo máximo de 60 dias a contar da data da publicação para a regulamentação da lei. Um projeto de lei com esta proposta tramita na Câmara Municipal de BH, o PL 1903/16, apresentado na Casa em 12 de abril de 2016 pelo vereador SFPT. Recebeu parecer favorável em uma comissão de direitos humanos e defesa do consumidor. A cidade de SP, através do prefeito BC, sancionou na quarta-feira um projeto de lei que proíbe a utilização de fogos de artifício ruidosos no município. A lei prevê multa de R$ 2.000 para quem descumprir a determinação. Em caso de reincidência, em menos de 30 dias, o valor será dobrado. Segundo Vininha F. Carvalho, editora da revista Ecotour News, quando mencionamos uma sociedade ecológica, falamos de um sistema capaz de preservar os recursos naturais, nos preocupando com a enorme biodiversidade nele existente. Vivemos no século XX um verdadeiro período de destruição em massa de animais e viveremos nesse século XXI outro ciclo de destruição em massa, agora de seres humanos, se algo não for feito para mudar nosso padrão de relacionamento com o meio ambiente.
Enquanto o ser humano não aprender a preservar o que é bom e necessário para a sua própria vida e dos animais, será muito difícil haver de uma forma eficaz a efetuação em massa da conservação de bens coletivos. É válido lembrar que coletivo não deveria ser encarado como sendo somente a natureza, mas também o meio urbano, que é coletivo a todos. Afinal, somos nós quem o construiu e modificou. Vemos nos dias atuais discursos bonitos em prol da preservação ambiental, mas que precisam ser incentivados e praticados de maneira sustentável. Comemorações com fogos de artifício são traumáticas para os animais, cuja audição é mais apurada que a humana, e, segundo pesquisas, são capazes de pressentir eventos sísmicos importantes. Devido à ocorrência dos fogos de artifício, os cães latem em desespero e até enforcam-se nas correntes. Os gatos têm taquicardia, salivação, tremores, medo de morrer e escondem-se em locais minúsculos. Alguns fogem para nunca mais serem encontrados. Há animais que, pelo trauma, mudam de temperamento, enfatiza Vininha F. Carvalho. Nas comemorações da chegada do Ano Novo, em nome da paz, o ser humano atrita com a natureza que emite sua resposta implacável. O tema da paz é essencial na luta por outro mundo justo, humano e pacífico. E, coincidência ou não, é preciso aprofundar os estudos referentes aos impactos dos fogos de artifício no meio ambiente. A morte vinda dos céus, representada pelos pássaros, e no outro extremo, a morte dos peixes após o Réveillon, podem ser um alerta sobre a incidência de terremotos que estão sendo registrados com maior frequência no primeiro trimestre do ano novo. Pesquisa publicada no Journal of Geophysical Research Atmospheres ressalta que o carbono negro ou fuligem contribui muito mais para o aquecimento global do que anteriormente reconhecido. Os cientistas dizem que as partículas podem estar tendo um efeito que é o dobro do imaginado em estimativas anteriores. Eles ressaltam que a fuligem perde apenas para o dióxido de carbono como o mais importante agente causador de aquecimento no planeta. As partículas também podem ter impacto sobre os padrões de chuva. O Brasil conta com tudo para ser o pioneiro de uma civilização ecologicamente correta. Muitos municípios deverão seguir esse bom exemplo e dispensar esse tipo de comemoração que envolve fogos de artifício tão agressiva para a natureza. Bom, então a gente leu aqui uma notícia, né, uma reportagem e não uma petição, tá? Isso não é uma petição. Mas vamos fazer aqui as atividades. Faça o levantamento das 3 principais ideias do texto. E aqui pede para fazer em dupla, mas vamos fazer junto. A ideia principal 1 é a publicação de artigo em 2010 sobre o impacto nocivo dos fogos de artifício no meio ambiente. A ideia principal 2, projetos de lei que proíbem o uso de fogos com barulho são aprovados ou estão em tramitação em 2 cidades. E a ideia principal 3, fogos de artifício barulhentos são prejudiciais ao meio ambiente e especialmente aos animais. Número 2. Qual é o objetivo da lei sancionada no dia 2 de janeiro de 2017? A lei visa o bem-estar daqueles que sofrem com os estouros e os estampidos, como os animais, os idosos, os doentes, os bebês e as crianças. Número 3. De acordo com o texto, em outra cidade, foi apresentado um projeto de lei semelhante. Com base no que você leu, esse projeto já foi aprovado? Justifique sua resposta. Então, aquele primeiro tinha sido aprovado, esse outro não, porque o projeto ainda está em tramitação, ainda está em andamento, pelo menos até a data de publicação da notícia, certo? Número 4, releia este trecho. O prefeito entende que em um primeiro momento é preciso conscientizar a população e não aplicar uma lei punitiva. Converse com seus colegas sobre a seguinte questão: de que forma é possível conscientizar a população com relação ao uso de fogos, de artifícios ruidosos? As pessoas podem ser conscientizadas através dos meios de comunicação, né? Então, as estratégias de comunicação e divulgação de informações entre a população, como panfletos, cartazes, campanhas no rádio ou na TV
e palestras, né? São meios de conscientizar as pessoas. Número 5. O título do texto é Impacto dos fogos de artifício no meio ambiente. Esses impactos realmente são apresentados ao leitor? E quais são eles? Então, ali aparece no texto, mas de uma maneira superficial, né? Não muito aprofundada. E são eles: a morte de pássaros e peixes e o lançamento de fuligem, o carbono negro, no ar, o qual contribui para o aquecimento global. O texto não se aprofunda muito nisso, mas aí aparecem alguns impactos. Número 6. Qual é a principal preocupação da ambientalista Vininha F. de Carvalho? Essa ambientalista ela se preocupa com a constante degradação do meio ambiente que atualmente atinge a fauna e a flora, mas tende a afetar também os seres humanos. Agora sim, vamos fazer a leitura de uma petição sobre esse mesmo tema, né? Sobre os fogos com ruído. Tá? Então, leia a seguir a petição sobre o mesmo tema que foi encaminhada ao prefeito de São Paulo em 2018. Aprovada a Lei 16.897/2018, que proíbe fogos com ruídos, né? Rojões morteiros em São Paulo. Este abaixo-assinado tem por objetivo solicitar ao prefeito de São Paulo, PC, que sancione o projeto, sancione quer dizer que aprove, né? Que aprove o projeto de lei 97/2017, que proíbe fogos de artifício que causam estampido. O projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores e está a um passo de se concretizar caso o prefeito o sancione. Fogos de artifício com ruído ou barulho causam inúmeros problemas, provocam graves consequências em crianças autistas e pessoas com distúrbios similares. Dezenas de mães já relataram que seus filhos sofreram convulsões, alto grau de estresse e até situações em que as crianças bateram com as cabeças na parede em dias de explosões de rojões. Nos animais domésticos e silvestres, os rojões provocam desnorteamento, surdez, ataque cardíaco e até óbito, principalmente nas aves. Atropelamento em razão de fuga em cachorros e gatos. Prejudicam idosos e pessoas acamadas em leitos de hospitais, meio ambiente e acidente nas pessoas que manipulam tais fogos. Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, os acidentes envolvendo fogos de artifício triplicam no mês de junho, devido às festas juninas em todo o país. Entre os problemas mais verificados no levantamento são riscos de queimaduras nos olhos, inclusive com perda de visão e problemas auditivos gerados por estampidos. Queimaduras também são frequentes. Mais da metade dos casos de queimadura de mãos são em decorrência do uso de fogos de artifício. Cerca de 10% desses casos registram ainda amputação de dedo ou da própria mão. É um problema de saúde pública sério, porque ocorre em todo o país, destacou o Marco Antônio Percope, presidente da SBOT. Mortes causadas pelos fogos. Todos esses perigos resultaram na morte de mais de 120 pessoas decorrentes de queima de fogos nos últimos 20 anos. 48 mortes aconteceram na região Nordeste, 41 no Sudeste, 21 no Sul e 12 no Norte e no Centro-Oeste, e tiveram como causa mais comum queimaduras de larga escala, envolvendo o corpo inteiro. Estatísticas por estado. Na separação por estados, a ordem fica da seguinte forma: Bahia, 296 registros de hospitalização em 4 anos, seguido por São Paulo, 289 casos, Minas Gerais, 165, Rio de Janeiro, 97, Paraíba e Paraná, 61 casos cada, Ceará e Goiás, 45 casos cada, Santa Catarina, 44 e Pará, 37 casos, segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Cabe ressaltar que o PL 97/2017, aprovado na Câmara Municipal, é de autoria dos vereadores AA, RT e MCN.
Então, vamos para os exercícios. Número 7. Qual é a ação reivindicada por essa petição? Bem, lá no começo já fala, né? Que é a aprovação do projeto de lei que proíbe fogos de artifícios barulhentos. Número 8. Quais são os argumentos elencados na petição para justificar a reivindicação? Os problemas que os ruídos dos fogos causam em pessoas com autismo ou distúrbios similares e em animais silvestres e de estimação, além de ferimentos e mortes provocados pela manipulação de rojões. Com que objetivo os autores da petição apresentam dados numéricos sobre mortes e ferimentos decorrentes da queima de fogos? O objetivo é mostrar que o alto índice de mortos e feridos se tornou um problema de saúde pública. Converse com seus colegas sobre as questões a seguir, avaliando a importância de uma petição sobre o uso de fogos de artifício barulhentos na cidade onde vivem. Registrem as respostas por escrito. Letra A. Com que frequência os fogos de artifício são usados pela comunidade local? Então, esse uso aqui na nossa cidade é pouco frequente, né? Quando que ele aparece mais? Nas barraquinhas, né? Nas festividades de São João. Letra B. Em que época do ano, em que tipo de comemoração as pessoas fazem mais uso desse dispositivo? Aqui na nossa cidade, então, é mais em festas juninas, comemorações de final de ano. Em jogos de futebol não, porque não tem muito, às vezes tem, mas é um foguete ou outro, né? Letra C. Em sua opinião, as pessoas da comunidade já se conscientizaram dos males que os fogos de artifícios ruidosos causam às pessoas e aos animais? Então, essa é na opinião de vocês. O que vocês acham? As pessoas têm essa consciência ou elas estouram foguete a torto e direito sem pensar no próximo? Vejam aí em casa o que o pai e a mãe pensam. Letra D. Por que uma petição sobre esse assunto é importante? É importante porque a população local, para que a população local conheça os riscos e os malefícios dos fogos de artifícios ruidosos, Muitas vezes as pessoas estouram sem saber que estão prejudicando outras pessoas e outros seres. Letra E. A quem uma petição sobre esse tema pode ser direcionada e por quê? Pode ser direcionada aos veículos de comunicação para que façam campanhas de conscientização. Pode ser direcionada a líderes comunitários, como o presidente de uma associação de moradores. Pode ser direcionada também a vereadores, e etc. Bom, agora vocês vão fazer uma enquete no bairro aí onde vocês moram para averiguar se as pessoas têm consciência dos perigos, dos problemas causados pelos fogos de artifício. Então, vocês podem fazer a elas perguntas simples, como: você costuma soltar fogos de artifício? Em quais situações? Então, essa pesquisa aqui, essa entrevista, vocês podem fazer no caderno de vocês, tá certo? Então, façam essa pesquisa. Tem todas essas perguntinhas, perguntem e anotem as respostas, tá certo? E, para finalizar, vocês vão elaborar uma petição online sobre essa situação. Então, vocês vão definir o objeto da petição, que pode ser a proibição de fogos barulhentos, pode ser a conscientização da população com relação a esse problema, tá? As justificativas, os destinatários e os solicitantes, Os destinatários, para quem que vocês vão mandar? Vão mandar, digamos, entre aspas, para os vereadores, para um líder de uma comunidade, enfim. Tá? Então, vocês vão redigir um texto, uma petição sobre o uso de fogos de artifício, tá certo? Aqui do lado tem algumas dicas, façam a leitura e façam o texto lá no final da apostila, onde tem a página bem certinha com essa petição online sobre essa situação.
tá certo? Se tiverem dúvidas, me chame que eu ajudo vocês. Até a próxima aula, alunos. Tchau!